Olá, muito bom dia, irmãos. Chegamos agora para mais um devocional. E eu disse bom dia, por mais que eu saiba que tem pessoas que assistem de tarde, à noite. Às vezes eu até me pergunto, por que eu dou bom dia? Porque a minha intenção é te incentivar a assistir os devocionais pela manhã mesmo. Para quê? Para que você possa começar o teu dia já na presença de Deus e se preparando para tudo que vem no restante do dia, tá bom? Então, para você que chegou aqui pela primeira vez, olha só, seja muito bem-vindo. Que a paz do Senhor seja com você. E nós estamos aqui diariamente a partir das 5h18 da manhã, trazendo louvor, palavra e oração. E hoje está maravilhoso. Quero saber de você. O que é que você faz quando alguém fala muito alto para você? Ou o que é que você faz quando alguém fala baixinho? O que é que você faz? Como você reage? Bom, dentre outras coisas, é sobre isso que nós vamos falar no devocional de hoje. Só que antes de falarmos a palavra, nós vamos louvar ao Senhor. Depois do louvor, eu trago a palavra e aí a gente vai finalizar com a oração. O hino de louvor a Deus hoje, ele é um hino até um pouquinho difícil, tá? Mas nem lembro se eu já louvei aqui alguma vez. É o 161, Navegando para a Terra Celeste, tá aí na sua telinha. Pra terra celeste meu barco andará, ali onde os santos já estão, findando a noite, manhã romperá. Então os remidos entrarão. Sim, vou pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará. Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém, sim, levar-me ao porto com alegria sem fim. Será jubiloso esse dia pra mim, em que eu chegar ao céu de luz. Que paz e descanso com Deus lá sem fim. Saúdo-te já, ó meu Jesus. Sim, vou pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará. Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém, sim, levar-me ao porto com alegria sem fim. Ó mundo que jazes no vil tentador, não quero jamais em ti morar. Pra terra celeste eu vou com fervor, louvores a Cristo irei cantar. Sim, vou pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará. Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém, sim, levar-me ao porto com alegria sem fim. Amigos, lembrai-vos que o naufragar é fácil para qualquer um de vós. Convite pras bodas Jesus vos quer dar, lugar há bastante para nós. Sim, vou pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará. Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém, sim, levar-me ao porto com alegria sem fim. Glória a Deus. Querido irmão, querida irmã, a você que teve paciência de me acompanhar, glória a Deus por isso. Espero que você esteja sempre louvando, tá? Eu coloco a letra para que você possa louvar mesmo. Não fica reparando assim quando o louvor for ainda mais difícil como era o de hoje.
Mas agora nós vamos para a palavra de Deus, que encontra-se em Êxodo, capítulo 6, somente o versículo 9, que diz o seguinte: Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Queridos, essa palavra fala muito aos nossos corações, inclusive hoje. Aqui é o momento onde Moisés se apresenta ao povo de Deus, ao povo de Israel, dizendo que o Senhor vai libertá-lo. Agora, olha só que interessante, né? Porque quando a gente escuta isso, muitas vezes a gente até se questiona: nossa, como é que aquele povo era assim de dura cerviz? Mas preste bem atenção, a palavra de Deus diz que eles não atenderam ou não escutaram. Por quê? Por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Vem aqui, deixa eu falar aqui com você. Provavelmente você já tentou pregar para alguém da sua família, algum amigo, alguém que você ama muito. E essa pessoa, tantas vezes você já falou, mas até hoje não te deu ouvidos. Isso não é verdade? Isso acontece? Acontece, queridos. Mas aí o que é que eu aprendo e por que eu falei lá atrás, né? Como é que você reage quando alguém fala muito alto ou fala muito baixo? Teve uma experiência muito interessante na época que eu era criança, no colégio, onde tinha um professor que ele tinha um jeito diferente de lidar com o barulho da sala. Então quando nós, né, a sala, ensino de um modo geral, nós não, que eu não era muito de fazer bagunça, tá, queridos? Mas na sala, quando tava aquela algazarra, as pessoas falando muito alto, enfim, não tava prestando atenção no professor, como é que normalmente as pessoas fazem quando querem ser ouvidas? Levantam a voz e falam bem alto. Não é assim que as pessoas falam? É assim até que se inicia uma discussão, porque uma pessoa quer levantar a voz mais do que a outra para ser escutada. Ele fazia justamente o inverso. Então, enquanto estava todo mundo ali naquela algazarra, ele baixava o tom da voz, falava bem baixinho, e principalmente as pessoas que estavam ali na frente, no caso eu, era um dos que sentava ali na frente, a gente ficava mais atento, abria bem os ouvidos para ouvir a voz dele. Tinha aqueles que diziam assim: pessoal, faz silêncio que eu quero ouvir o professor. Mas o que é que ele ensinava naquele momento? Ele dizia: olha, quando as pessoas levantam a voz e falam realmente muito alto, o nosso ouvido, ele é feito o quê? Para se proteger. Então, quando tem muitas pessoas ali gritando, falando alto, o ouvido da gente dá uma fechadazinha, certo? Para filtrar melhor o som, para a gente não perder a audição. Ao contrário, acontece quando nós falamos mais baixo. E aí, quando a gente fala mais baixo, o ouvido abre para que a gente possa ouvir o som de quem está falando conosco. Mas aí você pode estar perguntando: tudo bem, irmão, ok, estou aprendendo isso aí. Mas o que é que isso tem a ver com a palavra? Queridos, o povo de Israel naquele momento estava com algodão no ouvido, assim como muitos hoje também estão com algodão. E aí não adianta a gente estar falando muito alto ou falando demais. Eu quero dizer para você que aqui a palavra de Deus diz claramente: é a dura escravidão. Amados, muitas vezes quando a gente está falando com aquelas pessoas que a gente queria tanto trazer para Jesus, até porque um dia nós também estivemos do outro lado e tivemos essa oportunidade de vir para Jesus, entenda que muitos não conseguem. Por quê? Porque estão aprisionados na dura escravidão. Pode não ser a escravidão, claro, como era ali na época de Moisés, onde era a escravidão braçal. Mas hoje nós vemos várias e várias pessoas que estão na escravidão espiritual. São pessoas que estão presas às coisas desse mundo, muitas vezes até em vícios. Enfim, são diversas as formas de aprisionamento e de escravidão
que levam as pessoas a ficarem dessa forma e não conseguirem ouvir esse chamado de Deus. Esse chamado onde Jesus diz: ei, eu quero te trazer para a liberdade, eu quero te dar paz, mas as pessoas não conseguem ouvir. E por que eu falei a questão de falar alto ou falar baixo? Porque quando as pessoas estão nesse momento, queridos, não adianta você ficar o tempo todo falando para aquela pessoa. Nesse momento, o mais indicado é você mudar de estratégia. Assim como aquele professor falava mais baixo, está na hora de você também usar a mesma estratégia. E como é que nós podemos falar para essas pessoas de uma forma mais baixa? Primeiro, através das nossas vidas, não só com palavras. E outro, que nós vamos fazer daqui a pouco, através da oração. É com os joelhos dobrados, nas madrugadas, pelas manhãs, no momento em que você tem a oportunidade de entrar em comunhão com o Senhor, ficando sozinho ou sozinha, naquele silêncio da sua oração, você ali vai estar sendo escutado. E aí, quando você é escutado por Deus, pode ter certeza de que Ele vai dar um jeito de abrir os ouvidos dessas pessoas para que elas sejam alcançadas da mesma forma que nós fomos. Espero que essa palavra tenha entrado no teu coração. Agora nós temos a nossa frase profética e vamos finalizar com a oração. A frase profética de hoje é: Senhor, tira o algodão do ouvido daqueles que não te ouvem. Senhor, tira o algodão do ouvido daqueles que não te ouvem. Escreve essa frase profética aí nos comentários abaixo, para que o Senhor venha fazer um grande mover no meio daqueles que você quer sim, que inclusive aceitem a Jesus como você fez. Amém? Agora nós vamos para o nosso momento de oração. Te convido a orar comigo, intercedendo pela sua causa e também pela causa dos outros amados irmãos e irmãs cooperadores aqui do canal, tá bom? Se você tem algum pedido, coloca aí no comentário também, que nós estaremos apresentando ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, que manhã maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, podermos iniciar o dia com os ouvidos bem abertos. Sim, Senhor, obrigado por lá atrás ter tirado o algodão dos nossos ouvidos. Aquele algodão, Senhor Deus, que impedia de ouvir a Tua voz. Aquele algodão, Senhor, que muitas vezes era exatamente a escravidão do pecado. Pai, muitas vezes, Senhor Deus, a sociedade até tenta se libertar, quer ouvir a Tua voz, mas não consegue, porque estão com os ouvidos tapados pelo algodão. E eu te peço, Senhor, que nesta manhã já venha fazer um grande mover. Existe aqui um povo santo, Senhor, que clama, que ora, que pede, pelos familiares, pelos amigos, pelas pessoas que rodeiam. Pai, envia, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo, porque nós sabemos, Senhor Deus, que a Tua própria palavra diz que não é pela força, também não é por nós que conseguimos convencer ninguém, mas é o Teu Espírito Santo que vai, incomoda as pessoas, mostra que elas estão erradas, elas sentem isso e aí sentem o desejo de Te buscar e se converter a Ti. Meu Pai, eu te peço nesta manhã que também venha a enviar o Teu Espírito Santo para aquelas pessoas que necessitam de paz. E eu, Senhor Deus, como estou com saudade da irmã Célia, Pai querido, se ela estiver ouvindo esta oração, Senhor, visite-a no nome de Jesus. Eu também te peço, Senhor, por cada visitante que estará aqui hoje, que o Senhor possa, Senhor Deus, trazer um regozijo, um sorriso transbordante no rosto de cada um e que o dia deles seja maravilhoso para a honra e para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração de hoje, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que o Senhor abençoe cada vez mais a tua vida e espero te encontrar amanhã novamente a partir das 5h18. Até amanhã, se Deus quiser.